Fala galera, beleza? Depois do último vídeo que eu fiz sobre o registro, né, da autonomia do carro na estrada, na rodovia, pediram para fazer também o registro dele no uso urbano, né? Então, vou tentar fazer esse registro para vocês. Como é que tá o Chapolin depois de quase 5 anos com autonomia urbana? Então, registrando aqui, primeiro, está com 100%, rodei 1 km, ponto 1 para ser mais exato, 290 km de autonomia, mas quando ele está 100%, ele mostra 292. E o odômetro atual, 91,605. Vamos ver como que vai ficar a autonomia calculada dele de uso urbano. Pessoal, segunda-feira de manhã, passei o final de semana praticamente em casa, saí 1 ou 2 vezes só, sem fazer grandes trajetos, mostrar para vocês a autonomia que o carro teve durante o final de semana, somente com 2 saídas. Então veja só, desde que eu carreguei 100% do carro, eu rodei 20,2 km, ele está mostrando autonomia para mim de 269, que seria compatível no total, se fosse somar, 289, sendo que o carro mostrava 292 quando terminou de carregar. Eu estou com 93% da bateria. Vamos lá, pessoal, primeiro dia útil, segunda-feira, testando a autonomia urbana do meu carro com quase 5 anos de uso, né? Vamos dar uma olhada. Cá estamos na segunda-feira, o acumulado da semana são de 68,9 km rodados, 76% da bateria e alega 213 km de autonomia restante, mostrando aqui 91,669 de odômetro total. Isso aí, pessoal, segundo dia útil da semana, terça-feira, final de expediente. Agora vamos ver como está a autonomia do Chapolin sem parar para carregar. Então vejamos só, estou com 146,5 quilômetros rodados desde que eu carreguei 100%, onde ele me mostra uma autonomia estimada de 126 km com 47% da bateria. E o meu odômetro total, 91,744. Aqui ele me daria uma autonomia projetada de aproximadamente 272 km, mais próximo do que eu tenho observado. Quarta-feira, pessoal, quarta-feira à noite, né? Terceiro dia útil, final de semana não rodei muito, né? Saí, voltei. Mas vamos lá, vamos mostrar como é que foi a nossa autonomia urbana sem carregamento. Então estamos aqui com 16% de bateria. Daria até para fazer a minha rotina da manhã, que seria levar meus filhos para a escola e voltar para casa, mas melhor é garantir a recarga agora que está tranquilo. Tenho, em teoria, 45 km ainda de autonomia, sendo que eu rodei 207. Isso daria uma média de 247 km no uso urbano. Galera, eu decidi dar uma segunda chance para a autonomia urbana do IEV40, tá? Dessa vez, eu carreguei ele até uns 91%, 90%, né? Não dá nem para levar muito em consideração. E vou parar para carregar agora novamente, tá? Então aqui ele está com 49%, rodei 121 km desde que eu carreguei e estou com a autonomia ainda de 127. Agora, bora fazer as contas. Bem, pessoal, então assim, eu fiz o que? A aferição da autonomia, né? Percentual cada vez que eu parava no final do dia, para saber o quanto que o carro consumiu. Então foram 4 trechos, mais um quinto essa, na verdade, né? Mas eu quero trazer para vocês essa posição que eu notei, ok? Ao final de semana eu terminei com 93%, deu uma diferença de menos 2,8 quilômetros, se você fosse somar a autonomia estimada com a rodada com a estimada inicialmente, tá? Então diminuiu um pouco, menos de 3 km. E aí me apresentou uma média de 2,89 km a cada 1% de bateria. Na segunda-feira, né, no segundo trecho,
a bateria já baixou um pouco, terminei o dia com 76%, onde a média por cento de bateria caiu, foi para 2,86%, e aí a diferença do estimado e o rodado foi de menos 7,3 km, já começou a dar uma diferença maior. Na terça-feira, que eu terminei o dia com 47%, ele já me apresentou uma média mais baixa ainda, que foi 2,68 km a cada 1% da bateria, e uma diferença de 9,4 km em relação ao estimado. Só que na quarta-feira, que foi o último dia, inclusive foi o dia que eu mais rodei, né? O trecho 4 na quarta-feira eu não rodei menos que na terça-feira, mas ok, eu rodei tanto quanto, só que eu terminei o dia com 16%, ok? E a minha média foi lá para baixo, 1,97 quilômetros a cada 1% da bateria, e é uma margem de erro de 19,8 quilômetros comparado com o que foi apresentado na estimativa da autonomia no painel. Aí eu fiz um trecho extra, depois carreguei até 90, 91% e terminei a quinta-feira com 49% da bateria. Aí já me deu a melhor média, que foi de 2,9 km a cada 1% da bateria. E é uma diferença de 6,3 km, comparado com o que era apresentado no painel. Já é algo mais aceitável. A questão é que eu cheguei aqui na conclusão foi que quanto menor o nível da bateria, principalmente abaixo de 50% dela, maior vai ser o consumo relativo a cada 1% no JAC IEV40. Isso, inclusive, já foi observado no passado. Por que disso? Para ser bem sincero, eu não tenho uma resposta pronta, mas o que uma vez um colega meu me passou foi que parece que depois que você passa dos 50% da bateria do IEV40, ele tem uma força ali, né, um consumo de energia para equilibrar as células. Então, vai baixando a bateria, vai drenando elas, então ele tem que fazer aquele esforço para manter elas o mais próximo possível de cada uma. E nisso daí, que ele acabar drenando uma para carregar a outra, gera uma perda. Essa é a resposta mais correta que eu recebi, talvez não seja a correta, mas o que mais justificou, tá? Se eu fosse fazer simplesmente uma média dos 4 primeiros dias, eu teria 2,77 km a cada 1% da bateria. É uma média, só que como a maior parte da autonomia eu acabei rodando próximo dos 50%, não é exatamente fidedigno, mas faz sentido se eu for considerar que a minha bateria está com 12% de degradação, ok? A questão é que os carros da JAC Motors 100% elétricos, eles não apresentam o nível da bateria nominal, que no caso é o que você pode realmente utilizar. Ele te apresenta o nível da bateria total. Então, abaixo de 10%, ele não te mostra mais autonomia, nem o percentual da bateria. E eu acredito que ele vá até uns 8 a 6% da bateria, depois o carro desliga para se proteger, tá? Isso é a condição do meu carro com 100% da bateria, com 5 anos de uso quase. Então, comparando com o uso rodoviário, com ar-condicionado, por volta de 120 km, a autonomia dele ainda é muito melhor, tá? Talvez se eu tivesse numa rodovia com uma velocidade mais constante, mas menor, a autonomia estaria até bem próximo disso, uns 250 e tudo mais, ok? Entretanto, ainda assim apresenta uma diferença. Isso daí te impacta? Na minha rotina, não. Eu continuo carregando a mesma quantidade de vezes que eu carregava antes. Num trecho rodoviário, ele acaba sendo menos eficiente do que era no passado. Mas são poucas as vezes que eu preciso fazer trechos rodoviários
que eu necessito fazer 100% da bateria e carregar e continuar, entendeu? Geralmente eu faço uso muito de bate e volta, então é mais para eu ter que fazer menos carregamentos ao longo da semana na minha rotina, tá? Então, em teoria, a minha autonomia ela está condizente com a degradação da bateria. Eu só conseguiria realmente ter certeza disso se eu tivesse um equipamento que fizesse um monitoramento online, né? No caso, no instante, para saber como que está o consumo imediato. Tem um outro ponto que no caso dos carros da JAC da primeira geração, do IEV20, do IEV40 e do pouquíssimo vendido IEV60, acho que só vieram 2 unidades para o Brasil, o consumo de energia dele não fica bem claro, mas parece que ele não tem um efeito memória ali. Então é difícil você dizer qual é a lógica do sistema, como que ele faz para se basear para o consumo estimado e até mesmo, conforme você vai dirigindo, a expectativa de autonomia do veículo, tá? Então, são coisas que o carro de primeira geração, ele deixa um pouco a desejar, mas como veículo em si, ele me atende plenamente, tá bom? E é isso que eu queria trazer para vocês, a minha experiência de quase 5 anos com o JAC EV40 rodando na cidade, tá bom, galera? Não se esqueça de curtir, compartilhar, se inscrever no canal também, tá? Até mais, galera, até mais.